Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição virtual do Programa de Educação Continuada EducaCresce. Você, corretor de imóveis, incorporador, construtor, estudante do curso de técnico em transações imobiliárias, que já incorporou ao seu cotidiano esse salutar hábito nesse período de pandemia da Covid-19, nesse período de isolamento social, de, claro, atualizar conhecimentos, enriquecer informações através das lives que o Cresce está fazendo de segunda a quinta-feira, desde a semana passada, sempre às 18h30, às 6h30 da noite, pontualmente, para 60 minutos de muita informação, de muito conhecimento, trazido por profissionais qualificados, de renome nacional e com temas oportunos, com temas de melhor desempenho, a excelência, eu diria, no desempenho das suas atividades como corretor de imóveis, aí junto à sua empresa imobiliária. Lembrando e agradecendo desde já ao presidente do Cresce do Amazonas, Roraima, o Paulo Celestino, pela retransmissão dessa live. Hoje nós iniciamos pontualmente às 18h30, mas amanhã será num horário diferente, 16h30, desde já eu antecipo. E desde já também eu transmito os agradecimentos em nome do presidente do Cresce-PB, Rômulo Soares, ao nosso entrevistado de hoje, o Gustavo Zanotto, que já chegou, já está aqui para compartilhar em instantes de diversas informações de interesse aqui da categoria de interesse do setor imobiliário. O tema hoje que nós abordaremos com ele será o impacto das novas tecnologias no mercado imobiliário. Gustavo Zanotto, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cândido. Mais uma vez é um prazer falar com você e com todo mundo do Cresce-PB e de toda Só um pouco baixo o retorno. Melhorou? Melhorou um pouco. Tá bem, vamos lá, vamos continuar, vamos ver até onde vai. É um prazer estar com vocês novamente, mais uma edição, né, de uma conversa que a gente tem tido ao longo dos últimos anos. Cândido, obrigado pela recepção, obrigado ao presidente Rômulo por me fazer esse convite também. E a todos que estão nos ouvindo, fica aqui meu agradecimento por essa audiência. Claro, com certeza. E os nossos seguidores que crescem a cada dia, Gustavo, eles irão interagir conosco através de um número de WhatsApp. Vamos disponibilizar em instantes. Intercalaremos perguntas nossas com as perguntas também deles, que são a razão do ser, o sentido da existência desse programa de educação continuada, que você tão bem conhece, que já nos brindou aqui com a sua participação presencial. E hoje nós teremos essa participação de modo virtual. Breves apresentações, breves credenciais aqui, que são dispensáveis. Quem não conhece o Gustavo Zanotto, mas trazer aqui que ele vem a ser Head de Inovação e Proptex do Café Imobiliário, empresa de consultoria para o setor. Tem experiência e vivência no mercado imobiliário há nada menos do que 2 décadas, sempre trabalhando com marketing e inovação aplicado aos negócios imobiliários. E nesse setor, ele já atuou com inovação, marketing digital e planejamento para empresas imobiliárias, tendo maior sucesso em sua carreira ao passar por empresas como PDG, Tecnisa e Cirela. Nestas empresas, teve sempre posição de destaque e criou diversos cases de sucesso no uso de estratégias digitais para o mercado imobiliário. É reconhecido hoje como um dos grandes nomes do marketing no mercado imobiliário, sendo convidado para diversos eventos e desenvolvimento de projetos no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Uruguai e Chile. Portanto, um convidado muito ilustre, muito qualificado, que nós temos hoje. Eu já começaria indagando você, Gustavo, sobre esse tema, o que é que nós podemos esmiuçar, já começar a falar sobre os impactos das novas tecnologias no mercado imobiliário,
como não poderia deixar de ser em tempos de Covid-19. Muito bom, Cândido. Uma das primeiras coisas que a gente pode destacar quando a gente olha para o impacto das novas tecnologias, né, e do momento que a gente vive hoje, eu diria para você o seguinte: as novas tecnologias mostraram que é possível nós termos novos hábitos, criarmos talvez novos hábitos no que antes nós não fazíamos, nós agora começamos a fazer, praticar mais coisas como mais contatos virtuais, melhorar o nosso relacionamento utilizando plataformas digitais. E além disso, não só olhando para o lado do relacionamento, a gente também tem que identificar a melhoria que isso tem trazido para algumas empresas e alguns profissionais na questão da relação comercial, a transação comercial. Ela se torna mais dinâmica, ela se torna mais flexível e, de certa forma, possibilita que o profissional corretor de imóvel e as imobiliárias conheçam melhor, né, e consigam identificar quem é o cliente comprador, quem é a pessoa com quem eles vão fazer negócio. O cliente final, ele traz que tipo de informação? O cliente final, ele traz que tipo de necessidade? Que muitas vezes, Cândido, ele não exprime isso no primeiro contato. Mas quando ele olha para você, que está passando pela mesma situação que ele passa, que vive o mesmo momento que ele vive hoje, e sabe que você está fazendo o melhor que pode para atendê-lo, ele começa a ser mais, digamos, um parceiro, né, nessa relação. E ele começa, então, a te dar mais subsídios para que você possa atendê-lo melhor, entregar um melhor produto para esse cliente e, assim, ter... não digo muito mais vendas, que é o que a gente gosta de falar que o corretor tem que fazer, mas que você tenha mais vendas de qualidade, mais vendas assertivas, porque quantidade, talvez nesse momento, não é o que a gente busca. A gente precisa ter assertividade. Acho que a palavra é essa. O grande impacto que as novas mídias causaram no mercado imobiliário é que posicionou profissionais corretores de imóveis e imobiliários a serem mais assertivos. Nós podemos discorrer sobre essas ferramentas quanto à relação custo-benefício delas, uma a uma? Olha, se a gente começar a falar de ferramenta, Cândido, você vai, junto comigo, elencar muitas, né? A gente tem, assim, Temos uma hora para isso. Pois bem, nós temos diversas ferramentas. E talvez o nosso tempo, se eu começar a conversar aqui com você e com a nossa audiência, talvez falte tempo para a gente falar de tudo isso. Com certeza. Mas o que eu vejo de importante em falar de ferramenta hoje, Cândido, é o seguinte. Muitas das ferramentas que nós estamos usando hoje com mais frequência, e frequência é uma palavra que se tornou da nossa rotina, do dia a dia, nós temos que ser frequentes em muitas coisas, né? Frequentes no contato, frequentes na relação, frequentes no atendimento, frequentes na captação de um imóvel, frequentes no atendimento ao cliente vendedor, frequente nas conversas com os nossos profissionais de mercado. Então, se eu começar a pensar o que eu tenho hoje, eu tenho as mesmas ferramentas que eu tinha no passado, cara. Eram as mesmas ferramentas, não mudou muita coisa, não. O WhatsApp é uma ferramenta bastante antiga, tem 11 anos. Um Skype tem 20 anos. Uma rede social, se a gente levar em consideração a primeira rede social de fato, que foi o Orkut, foi em 2004, nós temos 16 anos de redes sociais. E-mail, então, nem se fala, né? E-mail é uma coisa muito mais antiga do que a gente imagina. O próprio uso dos portais imobiliários não é de hoje que se faz uso de portais imobiliários para você divulgar os seus produtos dentro dos portais. Outra coisa que a gente pode destacar com força também é a compra de mídia online, né? Você fazer publicidade Sim. nos canais sociais, você fazer publicidade nos canais de busca, como é o Google, como é o Facebook. Então, o que eu acredito que a gente destaca nesse ponto específico, Cândido? Passamos a dar mais atenção a esses canais eletrônicos. Sabe, eu acho que a atenção que a gente passou a dar para esses canais eletrônicos, nós não tínhamos tanto isso lá atrás, porque nós ainda não tínhamos o contato pessoal. Então, nós fazíamos uso muito menos dos canais eletrônicos que nós fazemos hoje, porque a gente conseguia trazer o nosso cliente final ali para a ponta. Ou seja, para ele visitar um imóvel, para ele ir para a imobiliária, para eu apresentar todo o material publicitário que eu tenho em mãos, né? Então, o que eu relato disso tudo?
se a gente fosse elencar ferramentas, nós iríamos ter que voltar desde o início, do que a gente imagina que são canais eletrônicos, até o que pode ir para frente. E isso que vem pela frente, Cândido, é uma das melhorias contínuas que esse momento trouxe para os produtores. Nós somos usuários de ferramenta, mas tem os produtores da ferramenta. E todos esses produtores de ferramenta já observaram algumas melhorias que devem ser feitas. Porque hoje, nós que somos profissionais do mercado e os nossos clientes finais que exigem mais de nós hoje, já estão dando traços do que precisa ser feito para que a gente possa ter essas ferramentas cada vez melhores e mais fáceis de uso, né? Mas eu diria assim, tentando encurtar uma história longa, e já passando para você a bola, eu talvez posso deixar claro aqui o seguinte, vamos prestar mais atenção em como funcionam cada uma dessas ferramentas que a gente tem à disposição. Antes a gente fazia uso de qualquer maneira, talvez de qualquer maneira, mas hoje a gente tem tempo suficiente para entender como essas ferramentas funcionam e como eu me encaixo no uso em cada uma delas. É só uma mudança de comportamento. Antes eu tinha tudo à disposição e usava muito pouco. Hoje eu continuo tendo tudo à disposição para saber como usar tudo isso que eu tenho na mão. Pois não. É possível uma utilização harmônica, simultânea, convergente delas? Ou você recomenda uma prioridade, uma precedência, uma ordem de utilização? Eu diria mais que isso, mais do que ter uma ordem de utilização, Cândido. Eu acho que o começo de tudo parte de um negócio chamado estratégia. Quando você tem uma estratégia, lá na frente você tem um objetivo a ser alcançado. Então, mais do que simplesmente eu dizer que eu vou fazer algo olhando para um Facebook, para um Google, para um WhatsApp, eu preciso criar, então, qual é o objetivo que eu quero com o uso dessas ferramentas. E, a partir disso, eu criar as minhas estratégias. E a minha estratégia pode ser definida por uma única ferramenta ou pode ser pela união de todas elas. É claro que a gente observa o seguinte, quando eu hoje tenho ferramentas de compra de mídia, por exemplo, vou falar algumas aqui que são bem próximas dos nossos corretores. Facebook, que é uma ferramenta fácil de usar, é uma ferramenta para compra de mídia e alcance do cliente final, e os nossos corretores estão muito familiarizados com ela. Eu diria que assim, o que você vai fazer dentro dessa ferramenta, e quando você tem um resultado dentro dessa ferramenta, você leva o teu cliente para onde? Então isso é estratégia. Eu vou montar uma estratégia. A estratégia que eu posso ter é o quê? É uma estratégia de relacionamento? É uma estratégia de demonstração de produto? É uma estratégia de penetrar mercados antes desconhecidos por mim e agora eu enxergo que eu posso ter algum diferencial competitivo? Então qual é a estratégia que você pode utilizar dessas ferramentas? E aí, Cândido, você sabendo o que você quer, como você quer e do jeito que você quer, aí você elenca o teu portfólio de ferramentas, né? Não é possível a gente dizer assim hoje, com toda força e claramente, assim, olha, vá para o Facebook que ela vai te dar resultado. Vá para o Google que ela vai te dar resultado. Porque se eu ficar falando isso para todo mundo, faça isso, faça aquilo, muitos não terão o resultado esperado. Poucos terão o resultado mínimo esperado. Então, acredito que o nosso profissional hoje, Cândido, o nosso profissional corretor de imóvel, ele precisa utilizar menos ferramenta e utilizar mais a sua capacidade intelectual. Pensar um pouco mais o que ele vai fazer com essas ferramentas. Porque o momento que a gente vive hoje não pede boas ideias, pede execução. Então, uma boa ideia sozinha, sem uma forte implementação, sem uma excelente execução, não leva ninguém a lugar nenhum. Não há uma receita de bolo pronto, aplicável a todos os casos, né? Não há, Cândido, não há, porque o que viria a ser uma receita, né? Uma receita é algo que você já Aquela fez. fórmula mágica, né? É aquela fórmula mágica. Então, esse é o perigo, né? A gente falar de fórmulas mágicas. É isso que eu fico até desconcentrado muitas vezes quando alguém fala, existe alguma fórmula que eu possa utilizar? Mas eu vou fazer um paralelo com a gastronomia, que é um dos assuntos que eu gosto bastante. Quando você tem uma receita, essa receita ela já foi testada diversas vezes, foi colocado um ingrediente aqui, tirado outro, um tempero aqui,
colocado o outro, enfim. Uma receita, quando ela é divulgada e ela é entregue nos manuais de gastronomia, ela já foi testada e validada muitas vezes. Então, a receita que a gente tem hoje para o mercado nada mais passa do que testar e errar, testar e acertar. Quando você testa e mais acerta do que você erra, tá aí o caminho que você deve seguir. Porque as respostas não são suas, as respostas são de quem você impacta lá na frente. E aí, Cândido, é possível então você começar a montar um escopo de receitas. Mas para isso é teste, é validação, é tudo aquilo que a gente não quer fazer, mas que agora a gente precisa cada vez mais fazer. Testar para errar. E quanto mais eu testo, eu erro, mais eu acerto. Por quê? Porque eu começo a entender o seguinte, este caminho não foi legal para mim, vou para outro. E é claro, a gente tem que entender também o seguinte, Cândido, quando a gente fala de impacto das novas tecnologias no imobiliário, a gente tem que olhar o cliente da ponta lá, o cliente final. Esse cara responde pelo nosso sucesso, mais do que o nosso conhecimento de mercado. Porque é esse cara que antes da gente viver esse momento de pandemia, de quarentena, ficar em casa, esse cara ele já estava num processo de busca por esse produto imobiliário. Ele já estava num processo anterior à geração de um lead. E os nossos corretores gostam que a gente fala geração de lead, né? Porque eles gostam de ter lead para trabalhar, né, cara? E o pessoal aí que me conhece sabe o quanto eu falo que gerar lead não é importante, mas o importante é gerar o lead correto para você, né? Então, imagina o seguinte, antes de nós nos colocarmos para dentro de casa, o nosso cliente final já estava procurando um produto anterior. Então, o período, qual será o período que ele estava fazendo essa busca? Será que ele estava levando 8 meses, como é o normal do mercado? 1 ano? 6 meses? Agora, ele vai continuar fazendo isso duplicado. Porque ele vive de uma insegurança tremenda, ele não sabe qual vai ser o futuro dele, seja profissional, seja de família, seja de salário. Então, ele não sabe que passo que ele pode dar. E falando disso, que a gente não sabe o passo que ele pode dar, é aí que vem mais uma estratégia hoje, que é para formatar toda essa nossa receita de trabalho, né? Como é que eu vou entender a situação das pessoas hoje e como que eu vou segmentar o meu trabalho? Com quem eu falo? De que forma eu falo? Será que o produto que eu tenho captado hoje, ele é para todo mundo ou ele é para uma pequena fatia do mercado comprador? Então, a partir daí, Cândido, a gente pode ficar até amanhã falando de estratégia, que é um assunto bem legal, e entender muitas coisas que o marketing ensinou para a gente, e a principal delas é segmentação. Saber com quem você vai trabalhar e de que forma você vai trabalhar. Ponto. A partir daí você tem a sua receita. Pois não. A partir de agora também, nós vamos intercalar aqui perguntas nossas com a dos nossos seguidores. Está disponibilizado o número 83994062293. O número do WhatsApp. Já chegou aqui uma pergunta, um questionamento da Juliana Brito, corretora de imóveis aqui na capital. Lhe cumprimenta, parabeniza e ao final pergunta: como separar as leads potenciais das leads ruins? Juliana, essa é uma pergunta assim, para a gente ficar uma semana falando aqui. Mas olha... aproveitando aqui esse aparte, dizer que temos também aqui alguém especial que está ali acompanhando, além do presidente do CRES, PB, Rômulo Soares, que vem a ser a advogada e professora Josiane Mafra. A Josi é uma grande amiga. Puta vida, que satisfação. E o Rômulo está me devendo uma chamada telefônica para me atualizar. Já aproveito aqui para chamar a atenção de Rômulo. Que da última vez que eu estive aí com vocês, ele estava com um compromisso profissional. Foi. Não podemos nos encontrar, né? Rômulo é uma pessoa que eu tenho muito apreço. Respondendo a pergunta da Juliana Brito, separar o lead quente do lead desqualificado não é uma tarefa simples. Mas a gente não tem condições hoje de fazer essa separação, porque, Juliana, simplesmente quando você cria alguma coisa em busca desse lead, dessa geração de lead, muitas vezes a gente erra no que eu acabei de falar, que é a segmentação, né? Uma das coisas que eu falo para todo mundo, e todas as vezes que eu estive presente em qualquer treinamento, em qualquer workshop que eu ministrei
nas cidades que eu passo, o legal é o seguinte, você vai falar com quem? Você vai divulgar o teu produto, o teu serviço para quem, né? Essa é a primeira etapa, a segmentação. Então, talvez uma dica que eu deixo para ela é a seguinte, antes de você ir para a internet e montar toda a tua campanha, pega uma folha de papel e uma caneta e começa a fazer o desenho da tua estratégia. Você vai perceber, Juliana, que o papel e a caneta vai te dar uma claridade daquilo que você pode fazer. E quando esse lead chega até você, vem a etapa de investigação. E eu vou aproveitar para dar uma dica para vocês, que é do Carnicelli, que acabou de entrar aí. Que o Carnicelli, numa das nossas conversas, o Carnicelli me apresentou um dia, eu acho que a maioria de vocês sabe, uma metodologia chamada 3CP. É uma metodologia que ele impôs aqui a goela abaixo no café e a gente segue isso rigorosamente em todos os as nossas consultorias, em todos os nossos treinamentos, porque no 3CP ele diz exatamente das três pontas do triângulo. Os 3CPs é contexto prático, capacidade de pagamento e característica de produto. Então, Juliano, se você quer separar o lead quente do lead frio, pega um desses 3CPs aí e começa uma conversa pelo pelo CP de capacidade de pagamento. Porque todo lead gerado para você, ele entra por uma única coisa, produto. Então ele vai buscar a característica de produto. E muitas vezes, o cliente que você vai atender da ponta, ele já tem o processo de venda fechado na cabeça dele. Então ele já sabe, eu quero um apartamento no Bessa com 65 metros quadrados. E o corretor de imóvel, o que ele faz? Ele vai direto entregar a mesma informação que esse lead já viu nos sites, nos blogs, nas redes sociais. E isso não fica claro para você quando você está fazendo o atendimento de que se o cliente chegou para você por um produto, inverte o atendimento. Vá para um CP de capacidade de pagamento, investigue a questão de capacidade de pagamento. E aí você começa a selecionar quem é bom e quem é frio. E aquele que é frio, eu jamais diria que ele é descartável. Eu diria que ele pode se enquadrar num outro tipo de produto. E aí você tira ele daquela jornada que ele se encontra de uma atratividade de produto primário e leva ele para uma atratividade de um produto secundário que você tem na tua mão. É isso. Essa é a minha melhor dica. É o método 3CP do café imobiliário. Carnicelli está escrevendo aí e ele fez uma live hoje à tarde explicando um pouco do método 3CP. E talvez nessa live que ele faça com vocês do EducaCresce, ele possa falar um pouquinho melhor do método 3CP. É melhor deixar o pai contar a história da criança. A paternidade, né? Exato. Estamos conversando com o Gustavo Zanotto hoje, nessa edição virtual do Programa de Educação Continuada EducaCresce. E vamos continuar aqui intercalando perguntas dos seguidores, que são seguidores fiéis e também qualificados, como você próprio está citando, está enumerando aí. O Paulo Moraes, corretor de imóveis, lhe parabeniza e indaga qual é a melhor plataforma que pode ser utilizada para anunciar os imóveis e gerar leads. Paulinho, eu vou ser muito sincero com você. Nenhuma plataforma, nenhuma. Sabe por quê? Porque se você vai para a internet sem ter um direcionamento específico do que você quer fazer, qualquer lugar que você põe teu produto vai ser lugar. E qualquer lugar que você divulgar o teu produto sem ter aquilo que a gente está falando aqui desde o início, sem ter um direcionamento específico para o que você quer fazer, você pode pôr em portal imobiliário, você pode pôr em aplicativos, você pode plugar nas plataformas que estão surgindo aí, plataformas de tecnologia, você pode ir para as redes sociais. Inclusive, rede social hoje no mercado imobiliário virou o famoso classificado de jornal, o antigo classificado de jornal. O extinto, né? Exato, cara. Do extinto. O finado classificados. O finado classificado. Porque quando você passa o teu dedo assim, rolando a tua timeline hoje de Facebook e de Instagram, eu só vejo publicação de corretor de imóvel, ofertando produto. Então, Paulinho, vamos conceituar então primeiro o que é a plataforma. Plataforma é um lugar onde alguém disponibiliza uma informação e essa informação deve chegar para uma outra pessoa que também faz uso dessa plataforma. Então você está unindo duas pontas específicas. Quem tem algo com quem quer. A plataforma é o meio onde a informação se concentra e essas pessoas fazem interação.
Então, a palavra-chave hoje de você trabalhar com plataformas é interação. Como as pessoas vão interagir com aquilo que eu estou divulgando. E então, eu seria um pouco leviano, Cândido, aqui dizendo assim, ó, vai para portal, vai para Facebook, vai para essas plataformas de empresas de tecnologia. Isso eu não quero fazer nessa conversa. O que eu quero dizer é o seguinte, que para você fazer o uso de qualquer plataforma que te dê um resultado, aquele resultado que você espera, primeiro, voltar um pouquinho, vamos entender o público que eu quero atender e vamos ver o produto que eu tenho para vender. Segundo, vamos entender como é que funciona cada uma das plataformas com as quais eu quero trabalhar. E a partir disso, se eu consigo, então, buscar interatividade de quem eu vou atender dentro desta plataforma com o produto que eu estou disponibilizando para fazer um negócio, é aquela plataforma que eu vou ter que trabalhar. Mas, uma coisa eu posso deixar claro. Eu considero uma ferramenta hoje, uma das mais importantes para o mercado imobiliário, que a gente esqueceu, que a gente não dá atenção, e eu falo sempre para todo mundo. A ferramenta de disparo de e-mail marketing é uma das mais poderosas e que gera maior conversão hoje para vocês que estão falando com leads finais, com o cliente final ali. Tá? Então, ele não é uma plataforma, ele é uma ferramenta que está na nossa mão há anos e pouca gente quis entender como é que ele funciona. E ela é uma das principais ferramentas hoje para gerar atratividade. Porque depois que alguém abre o teu e-mail, alguém lê o teu e-mail, e esse cara se manifesta de alguma forma, tá provado que ele quer fazer algo contigo. Muito bem. Conversando hoje com o Gustavo Zanotto, permitir, Gustavo, você tomar um copo com água, se não, estamos bem, respirar aqui, um pouco. Não, vamos embora. Porque depois que nós disponibilizamos aqui o número 839-9406-2293, os seguidores renovaram aqui as suas perguntas e nós temos mais duas. Uma delas do Rivelino Correia, corretor de imóvel de Sapé. Quais as ferramentas das mídias digitais com as quais ele pode capacitar a sua equipe de vendas? Quais as ferramentas das mídias sociais que ele pode capacitar a sua equipe de vendas? Das mídias digitais. Rivelino, eu acredito o seguinte. Se você quer capacitar a sua equipe, você primeiro tem que ter alguém que entenda realmente da ferramenta para poder transmitir o conhecimento. Muito provavelmente, a mais fácil hoje para você que é corretor de imóvel, que está trabalhando com uma venda imobiliária, seja ela a venda direta de um produto ou a locação, eu considero que a mais fácil para esse momento aqui é você ir para uma rede social Facebook. Facebook, Instagram, é onde está a grande maioria dos clientes que a gente quer atender. Mas antes de ir para uma ferramenta como essa, você deveria ter alguém que entenda realmente como funciona uma gestão de campanha eficiente dentro dessa ferramenta. E a partir daí ensinar a tua equipe. Porque uma das coisas que a gente mais vê por aí, Rivelino, é o seguinte. Um monte de corretor de imóvel fazendo anúncio e, na grande maioria das vezes, investindo um dinheiro que não tem retorno. Porque erra, talvez, na produção de uma imagem, erra na produção de um texto, erra na segmentação de público que quer atender. E essas empresas, essas empresas hoje vendedoras de mídia, elas não são bobas nem nada. Elas sabem que quanto mais a gente erra, mais ela tem a possibilidade de aumentar o custo deste anúncio que a gente está fazendo. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes você pode estar dando um tiro de canhão para acertar uma formiguinha, quando é mais fácil você entender o comportamento da tua base, entender o comportamento do teu cliente final e não dar um tiro de canhão, de espingardinha de chumbo que você pega no meio da testa do cliente e ele vem falar com você. E, Cândido, alguém aqui escreveu quando eu falei sobre o e-mail, alguém escreveu aqui dizendo, mas os clientes demoram a responder. Vão demorar cada vez mais mesmo. Porque para fazer um e-mail marketing eficiente, tem algumas regrinhas para que as pessoas se interessem realmente por aquilo que você fala. A primeira delas, se me permite dar uma claro. A isso, Cândido. Claro. A primeira regrinha para você fazer um e-mail marketing que realmente funciona é criar um título que seja o título de atratividade para aquele tipo de cliente que você está conversando. Um título convidativo. Convidativo, mas indo muito para a necessidade da pessoa.
que tipo de título, né? Só para dar um exemplo, se você vende apartamento, o título do teu e-mail marketing tem que ser apartamento, depois qualquer outra coisa. Porque se a pessoa está na jornada, no processo de compra e fala assim, opa, alguém me mandou um e-mail de apartamento e aquilo é para mim, ela vai fatalmente clicar para abrir o e-mail. E ao abrir o e-mail, a gente tem que entender o seguinte, se a pessoa abriu o e-mail, a primeira coisa que ela tem que ver dentro do e-mail que ela recebeu é uma foto muito bacana daquele apartamento e uma frase de chamada muito forte, que conecte ela de forma emocional com a mensagem. Então, essas são algumas regras que a gente pode fazer para melhorar essa taxa, tanto de abertura quanto a taxa de contato, tá? Então, assim, por que eu gosto do e-mail? E a gente sempre fala sobre o e-mail marketing. Porque o e-mail é a primeira coisa que todo mundo lê no... Vai checar a caixa de e-mail. Então, se você está disparando e-mail sem criar nenhuma conexão emocional com o cliente ali, acabou. Mas para você fazer isso de forma regrada, você tem que segmentar a tua base. Então, olha para o teu histórico anterior de clientes atendidos e separa. Ó, esses clientes vieram para apartamento 2 dormitórios, esses clientes vieram para apartamento 3 dormitórios, esses clientes vieram para casa de litoral. Enfim, separa em diversos baldes e dispara uma comunicação que gere essa conexão emocional para esses diversos baldes que você criou. E assim funciona também para uma rede social. Pois não. Estamos conversando hoje com o Gustavo Zanotto, que há 2 décadas atua no mercado imobiliário, com inovação, marketing digital e planejamento para empresas imobiliárias. E que, na noite de hoje aqui, está nos brindando com essa experiência acumulada ao longo do tempo. E nós estamos compartilhando aqui com os nossos seguidores das perguntas que estão sendo formuladas através do número de WhatsApp 839-9406-2293. O Patriota Mendes, corretor de imóveis de Campina Grande, indaga o seguinte: com a pandemia do coronavírus, os corretores de imóveis estão trabalhando em casa, então home office. E como eles podem ter velocidade de vendas digitalmente? Puta vida! Converter essa parada forçada, né, esse pit stop, a uma velocidade de vendas digital. É que quando a gente fala de vendas digital, a gente está muito preocupado em olhar a parte de baixo do nosso funil de vendas diretamente, né? A gente está muito preocupado em achar que a internet vai resolver todos os problemas que a gente passa. A internet é hoje, sim, um canal de conhecimento primeiro. Então, está disponível para todo mundo hoje aprender outras habilidades. E quando eu falo de habilidades, você pode fazer cursos, você pode fazer leitura de artigos, você pode conversar com outras pessoas que compartilhem com vocês um conhecimento aplicado em decorrência de problemas que elas encontraram. Como é que eu diria para o corretor hoje que está dentro de casa para ele melhorar essa velocidade de venda? Conhecimento é a chave, mas não é o conhecimento somente de novas habilidades ou da função que você executa, mas é conhecer o público com o qual você vai se relacionar. Então eu já vi nesses últimos 45 dias, em conversas que eu tive com outros corretores, que apareceu assim, olha, eu vendi porque eu fui fazer um curso de homestaging. Homestaging não é decoração de ambiente. Homestaging é você neutralizar aspectos negativos de um imóvel e transformar isso em imagem, em vídeo que seduza o cliente final. Então, com isso, ela acelerou, essa corretora de Florianópolis, acelerou muito mais as vendas dos seus imóveis. Outra coisa que eu ouvi aí é a seguinte, eu vendi 2 imóveis, Zanotto, quando eu fui falar com um cliente sobre vinhos, sobre vinho. Ou seja, ele identificou na base dele que o cliente gostava de tomar vinho e ele disse, olha, este imóvel tem uma característica X, Y, Z, que dá para você pôr uma adega, criar... Ou seja, não é mais falar de produto. Então, para a gente acelerar as nossas vendas, a gente precisa falar menos de produto e mais de afinidade do cliente final. O que esse cara tem ali para te entregar, que você pode chamar isso de energia, de combustível para acelerar o teu negócio. E é claro,
quando você identifica isso, você acaba, então, tendo um discurso de vendas diferentes daquele que você tem praticado ao longo do tempo. Porque, voltando um pouquinho lá atrás, se você olha para um lead gerado pela internet e diz para ele, sim, este é um apartamento de 65 metros quadrados, frente mar, dessa, e que XYZ, não sei o quê, ele vai falar, tá, mas isso eu já sei, porque eu vim por conta disso. Então, talvez hoje, para acelerar o teu processo de venda, você precisa trazer informações que o cliente ainda não enxergou daquele produto. E não é falar do 65 metros quadrados frente dessa. É falar, olha, esse produto aqui, baseado no teu perfil, baseado no teu comportamento, ele aceita cachorro, o condomínio aceita cachorro, você está a 100 metros de um principal ponto da cidade onde você vai tomar uma água de coco, porque eu sei que você gosta de uma água de coco. Eu estou usando exemplos aleatórios aqui, mas é que é para configurar uma explicação bastante didática do que eu enxergo, que pode acelerar esse processo. Estamos conversando hoje com o Gustavo Zanotto. Gustavo, você se referiu agora a esse cliente final. Qual é o perfil desse novo comprador hoje? Esse novo comprador, ele é o mesmo comprador de antes. Porém, esse vamos chamar esse cliente final, ele traz algumas particularidades que antes ele não tinha. Ele escolhe o momento da compra, ele escolhe o momento para a tomada de decisão, ele escolhe o momento de buscar o produto que ele quer, ele escolhe o canal com o qual ele quer conversar com você, ele escolhe o canal onde ele vai buscar o produto que atenda às necessidades dele. Ou seja, é um cara muito mais dinâmico e cada vez menos leal ao processo de tomada de decisão. Porque antigamente nós tínhamos um processinho normal. O processinho era, preciso de um apartamento, eu vou para o Google, eu digito lá o que eu quero, eu encontro o site da imobiliária, do corretor ou o portal imobiliário, eu vejo o produto, eu gero o lead. Hoje não. Hoje esse cara está ali no conforto do lar, ele está falando mais, ele está tendo mais tempo com a família, ele tá entendendo quais são os problemas que ele precisa resolver para um filho, para uma esposa, e a partir disso, quando ele tem noção de tudo que envolve a família, de tudo que envolve o deslocamento que ele vai ter, a mudança de trabalho, outras informações aleatórias, simplesmente a compra de um imóvel, é aí que ele se sente mais à vontade de falar com quem realmente entende esse cara. E hoje a gente tem tempo. Esse comprador de imóvel, hoje ele tem tempo, Cândido. Hoje ele está vendo a televisão, mas ele pega o celular, coisa que ele já fazia 5 anos atrás também, mas hoje ele tem muito mais tempo. O nível de atenção dele é outro. Ele não está mais preocupado se quem ganhou o BBB. Ele está olhando lá quem ganhou o BBB, mas ele está aqui, poxa, olha só, se eu sair do Bessa e for para não sei aonde, para Tambaú, eu tenho um ganho financeiro de tanto, eu aplico melhor o meu dinheiro. Então esse cara ele já está pensando em outras coisas, porque hoje ele ganhou tempo e ele ganhou tempo para pensar. Talvez essa seja a grande mudança que o comprador de imóveis teve hoje, em vista de tudo que a gente passou. Ele ganhou tempo para pensar, porque os processos continuam os mesmos, só que dentro de cada partezinha do processo ele tem mais tempo para pensar. E a utilização a seu favor dessas novas tecnologias também, né? Claro. E aí eu quero deixar claro para todo mundo que nos ouve, que é o seguinte, quando a gente fala de novas tecnologias, eu quero abordar aspectos relativos ao negócio. A gente tem 4 modelos de negócio que são já conhecidos por todos, ou talvez alguns desses 4 negócios, talvez 2 ou 3 sejam da realidade de vocês, de todos nós, que são negócios que quem vai validar, que vai dizer que realmente vai funcionar, é a ponta final lá. Primeiro, imobiliárias tradicionais. Esse é um modelo de negócio que a gente conhece muito bem e ela ainda continua no mercado por algum tempo, mas ela precisa rever a sua forma de atuação. Então, imobiliárias tradicionais. E as imobiliárias tradicionais têm hoje como força o corretor de imóvel. As imobiliárias que se dizem 100% digitais, elas são uma modelagem de negócio que usa da tecnologia para cumprir todas as etapas do processo de captação, atendimento e fechamento. E é claro que essas imobiliárias digitais, elas também têm o corretor de imóvel como base forte do teu negócio. Porque ninguém sabe vender um imóvel melhor que o corretor. O robô não vende, o corretor está ali, ele entende, o corretor entende de emoção. Talvez seja aí uma habilidade que tem que ser melhor
conduzida para o corretor, entender o fator emocional. Um terceiro negócio que eu acho que veio para ficar, e não é para tirar lugar de ninguém, mas é para acrescentar valor à prestação de serviço, que é o modelo plataforma, que são essas empresas que só têm tecnologia embarcada e que permitem corretores imobiliárias plugarem seus negócios nessas plataformas e ganharem dinheiro com elas. Então a gente pode dar alguns exemplos aí de plataformas, o Quinto Andar, a Loft, ou Em Casa, outras plataformas aí, que quando você conversa com os gestores desses negócios, eles dizem, Zanotto, eu preciso do corretor, porque é o corretor que é o dono do mercado, ele que tem a inteligência do negócio. Então, se eu vou prospectar produto num bairro que eu não conheço, eu preciso falar com os corretores de imóveis que atendem ali. E se eu entregar um serviço de qualidade para eles, atrelado a algum benefício maior do que eles têm, eu começo a trabalhar com eles junto a mim. Então, elas estão olhando para as imobiliárias, querem parcerias, estão olhando para os corretores, querem parcerias. E o quarto modelo de negócio, que é talvez entre os 4 que eu falei, que usa tecnologia, que seja o mais nativo de tudo isso, são os aplicativos. No celular de muitos que estão falando com a gente aí, tem aplicativo. Tem aplicativo de parcerias, tem aplicativos de venda direta, tem aplicativo de locação, tem o aplicativo da própria imobiliária, tem o aplicativo da construtora para qualquer consulta que seja necessário fazer. Mas todos eles, Cândido, esses 4 modelos de negócio que eu passei para vocês, todos eles têm uma única peça-chave no processo, que essa é a que precisa mudar radicalmente a maneira como trabalha, que é o corretor de imóvel. Se o corretor de imóvel hoje não mudar a forma como ele trabalha e a maneira como ele enxerga as oportunidades do mercado, alguém vai fazer isso por ele. E esse é o nosso trabalho, fortalecer esse cara, fortalecer essa figura chamada corretor de imóvel. Porque sozinho, ferramenta nenhuma resolve o problema do mercado. Ela precisa do corretor. E se eu tenho esse cara cada vez mais capacitado e cada vez mais adaptado à mudança, certamente esse cara continua no mercado. E não tem idade para isso. Pode ser o corretor com 18 ou o corretor com 80 anos. Cada um na tua habilidade, cada um na tua motivação, vendo de que maneira pode se adaptar a essa nova mudança. Muito bem. Estamos conversando hoje com o Gustavo Zanotto sobre o impacto das novas tecnologias no mercado imobiliário. O Gustavo Zanotto, que tem nada menos aí do que 2 décadas de experiência no mercado imobiliário, atuando com inovação, marketing digital e também planejamento para empresas imobiliárias. Intercalando aqui perguntas nossas com a dos seguidores, através do número 839-9406-2293, número do WhatsApp. O Emanuel indaga o seguinte aqui, corretor de imóveis: o que você acha, Zanotto, da ferramenta de SMS para comunicação curta? Ainda vale a pena ou já pode ser considerada ultrapassada? Não é ultrapassada, não. Eu sou impactado muitas vezes no meu celular com envio de SMS das operadoras de telefone, das empresas credoras. Não sei por que todo mundo acha que eu estou devendo no Serasa, porque o que eu recebo de SMS aqui dizendo a sua conta está... Bom, enfim. Mas o que eu digo para quem fez essa pergunta, eu diria o seguinte: SMS, ela é realmente uma ferramenta poderosa, mas assim como o WhatsApp, ela não pode ser invasiva. Então, toda ferramenta que você vai utilizar para se relacionar, para conversar com o teu cliente, ela precisa fazer match, né? O famoso match. Ela precisa ter sinergia com aquela pessoa. Só que tem um porém, né? O SMS hoje você paga para fazer o disparo numa ferramenta profissional. Se você for no teu telefone, talvez a tua operadora não te cobre por isso, devido ao plano de dados e voz que você tenha. Mas não é correto você fazer do teu telefone, porque você imagina fazer isso para 200 clientes ao mesmo tempo. É mais fácil contratar uma ferramenta, só que para você contratar uma ferramenta, você vai pagar por isso. E não é que é assim que nem o Luiz Montes colocou aqui. O SMS está tipo um spam, tá? Porque quando eu disse que eu recebo esses SMS de cobrança, às vezes vem para mim assim: Débora, regularize a tua situação agora. Isso. Cândido, eu ainda não tenho condições de ser chamado de Débora. Então por isso que o SMS vai ser um spam, né? Mas em comparação ao WhatsApp, o WhatsApp tem sempre uma oportunidade a mais, porque o WhatsApp você pode fazer uma lista de transmissão segmentada e fazer o disparo como se fosse um
um SMS, né? Mas SMS, sim, funciona, sempre funcionou. Só que, como toda e qualquer ferramenta, existe a evolução. E a evolução do SMS veio através do WhatsApp. Mas se você começar a perceber como funcionam determinados públicos, se você vende para uma pessoa que mora nos Estados Unidos, ela não usa WhatsApp. Ela usa SMS, exatamente. Se você vende para alguém na China, o chinês não usa o WhatsApp. Ele tem o próprio WhatsApp deles lá, que chama WeChat. Então, tudo depende do que você vai fazer, como você vai fazer. Mas o SMS, se não for spam, tá valendo, é uma grande ferramenta. E por esses exemplos que você citou aí, a globalização que acirra essa competitividade exige essa qualificação profissional por parte do corretor que você vem falando, né? Sim, porque hoje não existe mais fronteiras para o imobiliário. Não. Não existe, não existe. Vocês que a maioria aqui que está falando com a gente, acho que 99% aqui da nossa audiência é do Nordeste. E a gente sabe que para o europeu vir para o Nordeste, ele leva muito mais tempo do que eu saindo de São Paulo e indo para a Europa. Né? A questão do voo. Então imagina o seguinte, se a gente fala que o imobiliário não tem mais fronteiras, você precisa se adequar a culturas. E a globalização permitiu que você tivesse mais acesso às novas culturas, que você nunca tinha percebido isso. Né? Como é que funciona o português, como é que funciona o espanhol. Então, quando a gente fala de globalização, o produto que você está ofertando aqui, de alguma maneira, está sendo compartilhado ou está sendo dito para alguém que está na Espanha. E o espanhol, que gosta do Nordeste brasileiro, pode pegar um avião em algum momento, descer aí em João Pessoa, se encantar por essa maravilha de cidade, que é a cidade que eu amo do Brasil. E é sempre bem-vindo aqui. Obrigado. E dizer o seguinte, cara, eu gostei da cor do mar, eu gostei do sol, do calor, da temperatura da água, 30 graus o ano inteiro, da receptividade do povo. Por que eu não venho para cá e compro um imóvel para morar? Então, a globalização permitiu isso. Não existe mais a João Pessoa escondida do mundo. Existe, sim, as pessoas em volta do mundo conhecendo João Pessoa. E se depender de mim, para onde eu for, eu falo de João Pessoa. Nós agradecemos muito, viu, Zanotto? Continuamos aqui conversando com o Gustavo Zanotto e disponibilizado o número 83994062293 para interação por parte aí dos nossos seguidores. Temos uma corretora de imóveis de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, a Maria do Carmo. Ela diz estar criando um canal no YouTube para dar dicas de imóveis e atrair os clientes para o hold lives dela. Qual o conselho, qual a orientação que você daria a ela, Zanotto? Eu vou dizer para ela que ela está no caminho certo. Tá? Criando vídeos de atratividade, criando vídeos para fazer as pessoas conhecerem um pouco mais da cidade, conhecer um pouco mais dos produtos que ela vende, conhecer mais sobre ela também. Mas eu diria que existe uma fórmula, aí a gente pode imaginar uma fórmula, não mágica, mas uma fórmula de trabalho, que 70% de tudo que você gerar de conteúdo não deve falar de produto, deve falar de coisas que estão indiretamente ligadas ao produto. E deixa 30% de tudo que você produzir para falar realmente de produto. Porque o que a gente percebe hoje é o seguinte, as pessoas que estão em casa, elas querem falar com pessoas iguais a ela. Passou aquela fase de que uma empresa para mim é o mais importante. Passou aquela fase de que uma marca para mim é o mais importante. Do outro lado, especificamente na compra de um imóvel, eu quero falar com alguém que seja como eu, carne e osso, que seja humano, que entenda a minha necessidade, que me abrace e fala, não, peraí, eu vou te ajudar a fazer o melhor negócio. Então, assim, lá na época que eu trabalhei na Tecnisa, a gente tinha essa regrinha para trabalhar redes sociais, que era assim, 70% de todo o conteúdo que eu gerava naquela época era conteúdo de relacionamento, era conteúdo de atração, para mostrar para a pessoa o seguinte, você está interessada por Cajazeira, né? Cajazeira, a cidade dela? Sim. Está interessado por Cajazeiro? Então tá bom, ó. Olha o que você vai encontrar aqui. E 30% do conteúdo que é gerado é dos imóveis que ela trabalha, dos imóveis que ela está ofertando. Então as pessoas que começam a assistir os vídeos, que hoje vídeo
o consumo de mídia e de conteúdo está mais atrelado a vídeo. Tudo é vídeo hoje. Isso que a gente está fazendo é vídeo. Então, a gente tem aí 84, 82 pessoas plugadas no mesmo tempo com a gente, consumindo vídeo. Então, se você começa a fazer uma abordagem puramente comercial, o que vai acontecer com o teu canal? Ninguém vai habitar o teu canal, ninguém vai te visitar. E aí, para você fazer as pessoas irem até o teu canal, você vai ter que mexer na carteira, vai ter que pôr muito dinheiro, porque é isso que o YouTube e o Google querem, que você gaste para você chamar atenção. Então, se você quer chamar atenção, você precisa de 3 coisinhas rápidas. Entender de segmentação, é importante a segmentação com quem você vai falar, ser relevante para essa segmentação, e se você entende de segmentação e é relevante, você gera o mais difícil que a gente tem hoje, que é a atenção, é reter a atenção das pessoas. Faça isso. Publique coisas relativas à tua cidade, ao teu bairro, à tua rua, e depois vai pensar em produto. Produto é a última ponta do teu negócio. Muito bem. Estamos conversando com o Gustavo Zanotto, já nos encaminhando para o final dessa live de hoje, mas transmitir aqui, Zanotto, para você as felicitações do Rafael Carvalho. Opa! Ele encaminha aqui uma pergunta pelo WhatsApp, que eu acredito que você já respondeu anteriormente. Ele formula a pergunta de outra maneira. Qual a plataforma mais indicada para ofertarmos os imóveis e atrair novos clientes? Você já respondeu anteriormente, né? Já respondi. Se ficar publicado aqui, vai ficar gravado isso? Pede para ele assistir de novo, que tem a resposta. Vai sim. Estará disponibilizado nos próximos dias no site do CRES. Zanotto, nas palestras que você profere, país afora e em outros países também, quais são as dúvidas mais comuns do mercado imobiliário que têm sido suscitadas pelos corretores? As dúvidas são as mesmas, Cândido. Se a gente vai falar em Portugal, se a gente vai falar nos Estados Unidos. Eu tive 2 excelentes experiências para levar um pouco do conhecimento do mercado brasileiro para Santiago do Chile e fui para Montevidéu. Era um evento puramente de empresas de tecnologia e eu fui o único do Brasil a ser convidado para estar lá nesses eventos para falar exatamente desse conhecimento que o Café Imobiliário acumulou, olhando para as plataformas, olhando para as questões de tecnologia. E fica claro o seguinte: as dúvidas mais comuns são dúvidas relativas à profissão do vendedor de imóvel, consultor imobiliário, corretor de imóvel. Como esse cara deve se posicionar, como ele pode permanecer no mercado altamente competitivo e altamente saturado, como ele consegue se destacar frente aos novos entrantes do mercado. Então, as dúvidas que a gente vê e os problemas que a gente vê em todos esses campos são sempre as mesmas. Mas a diferença é que, assim, de todos esses lugares que a gente vai, talvez o único país que eu enxergo que é uma profissão que tem valia mesmo é no Brasil. Porque na Argentina qualquer um pode vender imóvel, no Chile qualquer um pode vender imóvel, no México, se eu descer no México hoje com um imóvel embaixo do braço, eu posso vender. Então, como nós somos regulamentados e a gente tem a característica de ser o consultor imobiliário, a gente precisa se preocupar com o que os outros que não são estão se preocupando também. Posicionamento, como ser mais relevante e de que forma eu posso hoje ser importante para o cliente. É isso. Essas são as principais dúvidas. E aí, nesse contexto que você falou, a importância do conselho de classe na garantia da reserva do mercado legal e do combate ao exercício ilegal da profissão, não é, Zanotto? Sempre. Sem dúvida. Mas é claro que aí fica uma dica também, cara, talvez um puxãozinho de orelha, que é assim, nós não podemos nos apoiar simplesmente nos sindicatos. A gente tem que fazer por nós também muita coisa. Sim. O sindicato está ali para nos apoiar em tudo que a gente precisa. Mas se a gente não olhar para nós como profissionais hoje que interferem diretamente no bem maior de uma pessoa, sindicato nenhum vai fazer nada pelo mal profissional. Exato. Então, o profissional também é credenciado com a carteirinha, se ele for ruim, não é o sindicato que vai tirá-lo do mercado, é o cliente que ele quer atender que vai tirá-lo do mercado. O mercado profissional é que selecionará. Lei de Darwin, lei do processo da seleção natural. Muito bem. Conversando com o Gustavo Zanotto, mas já nos instantes finais dessa live de hoje, eu renovo os agradecimentos em nome do presidente do CRESPB, Rômulo Soares, Zanotto, mas gostaria que você fizesse as honras de convidar para amanhã nosso qualificado público, não só os corretores de imóveis,
os proprietários de empresas imobiliárias, os estudantes do curso de TTI, que têm sido fiéis, têm mantido uma fidelização nessas lives que nós iniciamos desde a semana passada, que você fizesse o convite para uma live de amanhã, que será em um outro horário, excepcionalmente amanhã será 16h30, 4h30 da tarde, e que terá como tema o futuro das transações imobiliárias pela ótica dos incorporadores, e que terá como protagonista Guilherme Carnicelli. Aí eu convido todo mundo, realmente, eu faço esse convite para que todos estejam às 4h30 da tarde assistindo realmente meu sócio, meu parceiro de café imobiliário, o Guilherme. Acho que a maioria deve conhecer. Eu aprendo muito com o Guilherme. Ainda sei muito da qualidade dele, porque no café imobiliário a gente tem duas coisas muito interessantes. Eu vim da operação de construtores. Ele veio para o mercado da operação imobiliária de fato, do chão de fábrica, que a gente gosta de brincar, e das imobiliárias. Então, são duas especialidades unidas num único projeto e que tem assim, uma vontade de trazer coisas sempre novas. Então, quem tiver amanhã, 4h30, para falar com o Carnicelli, não vai se decepcionar. A gente tem os nossos embates, as nossas divergências de opiniões, mas no final o que a gente quer é exatamente o seguinte: capacitar o mercado, entregar conteúdo relevante e fazer com que todo mundo seja cada vez melhor todos os dias. E o café imobiliário que de um projeto tornou-se uma realidade exitosa, né? Como o Guilherme diz, em algumas vezes, assim, fomos um acidente de percurso que deu certo. Porque a gente estava ali conversando, tomando café, e um dia nós nos juntamos de fato e viramos esse projeto que só na Paraíba nós já estivemos 32 vezes nos últimos 2 anos. Por isso, Cândido, que eu digo, eu vou a Paraíba, vou a João Pessoa desde 2014. E nos últimos 2 anos, aí 19, 18, nós fomos 32 vezes. Eu já me considero um cidadão paraibano. Eu nasci em Campinas, estado de São Paulo, mas acho que aqui, para mim, eu sou Paraíba, amor maior. E é isso. Foi um acidente de percurso que nos levou para cada canto do país que a gente nem sabia que existia. E muita surpresa, muita coisa boa. E é isso. Com certeza, Zanotto. Chega uma última pergunta aqui do corretor de imóveis Cairo, da cidade de Patos, no Sertão. Quais aplicativos você indica para iniciar de forma não paga, visto que esse trabalho seja um pouco caro? Você tem aí aproximadamente 1 minuto para responder. Não existe resultado sem você ter o mínimo de esforço financeiro e o mínimo de esforço de pessoa. Então, assim, nem tudo que é barato, nem tudo que é grátis vai te trazer o resultado que você precisa. Mas teste em algum momento alguma plataforma que dê algum acesso free, algum acesso aí de 7 dias, 14 dias, e entenda se essas plataformas vão ser boas para você. Mas sempre põe na tua cabeça o seguinte: você quer ter resultado, você tem que investir em você e investir em recurso financeiro para falar com as pessoas. É isso. Pois não, conversamos hoje com o Gustavo Zanotto, que deu uma verdadeira aula aqui para todos que acompanharam essa live. Agradecemos, Zanotto, deixamos aí para as suas considerações finais, algo mais queira acrescentar. Em 10 segundos eu gostaria de dizer o seguinte: mais do que 10. Mais do que 10. Vocês precisam cada vez mais entender de mudança. A mudança, ela é incômoda. Se você não entendeu ainda que você precisa mudar, é melhor você fazer outra coisa na vida, porque o mercado imobiliário está mudando e quem está provocando a mudança do mercado imobiliário é o teu cliente, aquela pessoa que está disposta a fazer negócio com você. Então chegou a hora do corretor, das imobiliárias e até mesmo dos construtores e incorporadores mudar. Muda a maneira como vocês se relacionam entre vocês, muda a maneira como vocês se relacionam com o cliente final e entenda o seguinte: é na mudança que a gente tem melhores resultados. Ok. Zanotto, muito agradecido mais uma vez e renovando o convite a quem está nos acompanhando nesse momento para amanhã, pontualmente, 16h30, Guilherme Carnicelli. Um grande abraço para você. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Cândido.